you? I hope you're doing very well. So, today in another lesson. As you know, today you're here to improve your pronunciation and also your listening skills. As I always say, every time that you improve your pronunciation, you are able to speak in English better, but more than this, able to understand people better. This is the key one. Okay, very good. So guys, today we are going to talk about rhythm and intonation. Hoje a gente vai falar sobre ritmo e entonação. Deixa eu só te perguntar uma coisinha, meu amigo, minha amiga. Já tá no seu modo aula? Entra no seu modo aula. É importante que você esteja aí, ó, com as redes sociais distantes, sem distração, porque esse é o momento que você tirou para investir em você. Ok? E a gente vai dar uma olhadinha hoje em ritmo e entonação, que são dois pontos extremamente importantes para a língua inglesa, tá? Em português, a gente soa num certo ritmo e tem uma certa cadência, uma certa entonação. Em inglês, a gente faz isso de uma outra forma. Acho que você já deve ter percebido a diferença entre o ritmo e a entonação deles em alguns momentos. Isso a gente também faz em português, né? Ao tempo em que eu mudo a minha entonação, eu mudo toda a situação. É aquilo que a gente fala assim, é mais do que você dizer uma coisa à pessoa, é como você vai dizer. Então, tire a mão daí. Ó, agora, tire a mão daí. Diferente. Então, da forma que eu entono diferente, eu vou passar uma outra imagem. Em inglês é igualzinho. Então, a gente vai aprender um pouco sobre ritmo e entonação hoje. Eu quero falar sobre syllable stress. Deixa eu ver se eu tô na frente de alguma coisa. Porque se eu tiver, eu já tiro, ó. Pronto, beleza. Syllable stress. Vamos falar sobre as sílabas que carregam peso. Se você já está estudando inglês comigo, se você chegou até aqui, você já percebeu há muito tempo que em inglês a gente não tem os nossos acentos circunflexos e agudos, né? Então a gente não tem aquele acento que vai nos ajudar a entender que cocô não é coco, que vovó não é vovô. Por a gente não ter acentuação aguda e circunflexa nas palavras, em inglês, eu preciso entender sobre a força stress que essa sílaba tem. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bom, um ponto que eu quero trabalhar é nouns and verb variants. Então, os substantivos e verbos variantes. A gente tem palavras em inglês que elas podem, a mesma palavra, ser verbo e ser substantivo, ok? E como é que eu vou saber quem é quem? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Deixa eu só acionar a minha caneta e a gente vai começar a trabalhar. Olha lá. A regra diz o seguinte, ó, que se aplica a palavras que podem ser um substantivo ou um verbo. É que substantivo de duas sílabas são geralmente enfatizados na primeira sílaba e verbos enfatizados na segunda. Então, vamos ver alguns exemplos. Estou olhando para cá toda hora para ver se eu não estou em cima de nada para atrapalhar a sua visão, tá? Então, a gente tem um exemplo, compound, compound. E diferente de to compound, to compound. Percebe a diferença? Então, o substantivo noun, em inglês, substantivo, e o verbo compound, to compound, compound, to compound. Diferente. Contrast, 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 ok? Contest, 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 contest. A gente apenas mudando o som, a força da sílaba de lugar, eu mudo também a classe gramatical. Deixa de ser um substantivo e vira um verbo. Tá? Import, 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 import. Ok? Insert, 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 to insert, to insert, insert. Permit, permit, to permit, to permit, to permit. Transport, to transport, to transport. Então, regra, vamos lá. A gente vai precisar das regrinhas para nos ajudar, tá? Então, eu tenho lá substantivos ou verbos e eles têm duas sílabas, como esses que vocês viram aqui. Para que eu fale dessa forma,
como um substantivo a palavra, eu preciso fazer a força enfatizar nas primeiras sílabas. Então, ó, a primeira é que eu vou enfatizar, ok? Todo mundo aqui eu tô enfatizando na primeira, percebe? Beleza. Então, isso é um substantivo. Agora, se eu quero pegar essa palavra, vamos falar assim, palavra, que fica mais fácil pra gente entender. Quero pegar essa palavra e transformar em verbo. Eu coloquei o to aqui, então, para você entender que esse verbo, ele tá no infinitivo. Lembra? Verbos que começam com to na frente, ele vai estar no infinitivo. Então, naquele final lá pra gente de AR, ER e R. Beleza? Então, beleza. Show de bola. Então, aí eu tenho esse verbo e ele é formado por duas sílabas. Eu vou fazer a força enfatizar no final. Compound, to compound. Compound, to compound. Contrast, to contrast. Contrast, to contrast. Contest, to contest. A força está no final. Claro que eu estou fazendo aqui para exagerar, mas é muito importante que você treine esses sons, que vai ficar cada vez, obviamente, mais natural toda vez que você for treinar. Ok? Então, vamos passando para o próximo. Próximo que a gente vai ver são os compound nouns, os substantivos compostos, ok? Um substantivo composto, ou seja, dois substantivos combinados para formar uma nova palavra. Ele tem a ênfase no primeiro substantivo. Teacher Lori, isso faz diferença? Quando a gente está falando em português, a gente acha que não. Mas para um falante de língua inglesa, isso faz toda a diferença. Então, se eu tenho dois substantivos que se juntaram, a força vai estar no substantivo da frente. Vamos olhar? Então, vamos embora. Olha lá. Ballpark. Football. Football. Green card. Newspaper. Newspaper. Fireman. Fireman. Bookcase. Bookcase. Stairwell. Stairwell. Credit card. Credit card. Postcard. Parking lot. Então, eu tenho dois substantivos que se juntaram para formar uma nova palavra. Então, a força vai estar no substantivo da frente. De novo, minha dica para você: testa, faz com a sua voz. Grava, escuta. Se não quiser gravar, fala várias vezes e você vai começar a entender e a soar cada vez mais natural, ok? Agora vamos dar uma olhada em proper stress with adjectives. Proper stress with adjectives, ok? Então vamos dar uma olhadinha. Regra: quando um adjetivo é seguido por um substantivo, o substantivo é enfatizado. Então, eu tenho um adjetivo e um substantivo, eu vou fazer força em quem? No substantivo e não no adjetivo. Lembrando uma coisa muito importante, que quando eu tenho um adjetivo e um substantivo em inglês, o adjetivo está na frente, ok? Olha lá. Nice day. Nice day. Big house. Big house. Long time. Long time. Blue eyes. Blue eyes. Tem vários pontinhos de pronúncia aqui que a gente pode olhar, por exemplo, né, ó. Blue, eu vou juntar o som do próximo, né? Blue eyes. Old man, old man. Small room, small room. Good job, good job. First grade, first grade. Então, substantivo, adjetivo, substantivo, a minha força vai no substantivo, ok? Vamos passando. O que mais que a gente tem? Compound nouns contain adjectives. Ok? Vamos dar uma olhadinha? Algumas vezes, um substantivo composto, aquele de duas palavrinhas, né? Formaram dois para juntar um novo substantivo. Dois substantivos juntinhos e formaram mais um. A primeira palavra, quando a primeira palavra é um adjetivo, que não carrega mais seu significado original. Assim, o adjetivo terá ênfase. Terá ênfase. Eita! Olha lá, presta atenção, vamos lá. Então, se eu tenho dois substantivos juntos, e esse substantivo, ele já, o primeiro, tá? Ele não carrega mais o seu significado original, eu vou colocar a ênfase no da frente.
tá? No adjetivo. Bora ver? Vamos lá. White House. White House. Tô colocando a força no adjetivo. White House, que é a Casa Branca. Greenhouse. Greenhouse, que tá ligado ao efeito de gases estufa, tá ligado a meio ambiente. Greenhouse. High school. High school. Blue jeans. Blue jeans. E Bluetooth. Bluetooth. Ok? Essa sopradinha aqui pode dar um probleminha na hora de dizer Bluetooth. Bluetooth. Mas a gente precisa dizer porque senão vai ficar com um sonzinho mais parecido com F. Lembrando que nós estamos passando aqui o inglês, a pronúncia standard, ok? Porque, Teacher Lori, eu viajei para uma região muito pequena da Inglaterra e lá as pessoas falavam esse TH com som de F. Eu lembro que eu ouvi. E era claro que era um F. Eles diziam Bluetooth, mais para F do que F. Pode, a depender da região. É sempre que a gente conversa. A gente tem uma pronúncia que a gente chama de standard, que é aquela pronúncia padrão, que pode ser mexida a depender da região e do accent, do sotaque do lugar onde você esteja. É importante que a gente mantenha isso em mente, ok? Para que a gente não saia por aí apontando dedos e dizendo pronúncia errada, pronúncia certa. Depende de que região é. Porque quando a gente fala, o inglês americano fala assim, o inglês britânico fala assado, a gente tem que entender de onde que a gente está falando. Se a gente pensar que os Estados Unidos têm vários estados diferentes e que dentro deles a pronúncia, o accent, o sotaque pode ser diferente, ok? E muitas vezes o accent pode interferir sim na pronúncia. Beleza. E se eu tiver phrasal verbs, Teacher Lori, o que acontece? Já no caso dos phrasal verbs, que são aqueles verbos que são seguidos por uma partícula e essa partícula pode ser uma preposição ou um advérbio, é o segundo elemento que é enfatizado. Ou seja, a partícula é enfatizada. Vamos dar uma olhada, ó. Get up, get up, get up. Breaking, breaking, breaking. Stand out, stand out. Stand out, let go, make up, ok? Então a gente faz o som, que novamente eu tô fazendo de forma exagerada aqui para que você entenda, porque no dia a dia ninguém vai falar com você assim, né? Fazendo essa força, make up, não é assim que falam, mas é só para você poder entender nesse momento, por isso que eu tô fazendo bem exagerado, para que você entenda que nós estamos falando sim de uma ênfase que a gente vai perceber aos pouquinhos, mas no segundo elemento, nesse caso na partícula, que pode ser uma preposição ou um advérbio, ok? Vamos ver se a gente tem mais? Tem sim. Ah, maravilha! O que a gente tem agora? Agora é sua hora de praticar. Você tem esse material que vai estar provavelmente associado a um material em MP3. MP4. Sim, a um áudio, né? Tá associado a um áudio. O que você vai fazer, simpatia? Você vai pegar esse áudio e você vai pegar esse material que está aqui na frente e você vai começar a ouvir e repetir. Ouvir e repetir. Swimming pool, drugstore, newspaper, credit card, sunglasses. E você vai começar a entender e repetir. É muito importante que você repita. Por que o processo de repetição ele é tão importante para a pronúncia? Porque a gente sempre fala que a pronúncia está mexendo com músculos da boca que normalmente a gente não mexe quando a gente está falando em português. Lembrando que a gente tem uma diferença entre a língua portuguesa e a língua inglesa. Embora elas sejam primas, eu sempre falo, são primas, mas não são primas de primeiro grau. Vamos pensar que elas são primas de segundo, de terceiro grau. Exatamente por isso a gente tem algumas diferenças. Enquanto o português é uma língua mais vocálica, né? A gente tem aquela sequência consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. O inglês é uma língua mais consonantal. E as regiões em que a gente forma da nossa boca a vogal e a consoante são regiões diferentes. Então, para a região da vogal, eu vou formar numa certa... para formar a vogal, para falar uma vogal, eu vou formar numa certa região da minha boca. Para falar a consoante, eu vou formar numa outra região. Isso significa dizer que não se assuste se você soar com timbre de voz diferente e até parecer uma outra pessoa falando inglês. Isso acontece e vai acontecer muito. Porque como a gente vai formar
vai forçar a nossa musculatura a formar um som muito mais consonantal, lembra, da língua inglesa, do que um som vocálico da língua portuguesa, obviamente a gente vai mexer com outros músculos e por conta disso soar de um jeito diferente, que pode estar um pouco mais agudo, um pouco mais grave do que na língua portuguesa. É extremamente comum que isso aconteça. Então é muito importante que você repita, para que o seu músculo, quando você vai na academia, não é assim? Você precisa fazer repetições, 3 sessões de 15, 3 sessões de 12. Você fica ali odiando o personal trainer, né? Mas é exatamente isso. Quanto mais você faz, o músculo vai entendendo, olha, é para eu ficar assim ou assado, é para eu ficar estendido ou não. Então é a repetição que ensina o músculo na região correta que ele tem que ficar. Então a gente vai pensar a mesma coisa aqui na língua inglesa. Quanto mais você repete, as chances de você se acostumar com aquele som e produzir aquele som de forma mais parecida com o nativo são enormes, tá? A gente aqui não quer soar como nativo, até porque é uma coisa quase que impossível. Você nascer num país e na língua inglesa, aprender a língua inglesa quanto adulto e ter um som exatamente igual feito como um nativo. É muito incomum isso de acontecer, tá? Mas, então já tira esse peso das suas costas. Mas a gente pode ter uma pronúncia bonita, arrumada e clara, que é exatamente isso que a gente quer. Beleza? Então o material em PDF vai ficar aqui para você fazer o download, assim como o material em áudio. Tá bom? Vejo você na próxima aula. Se cuida e estude. Bye, bye.